Shalom, queridos, Deus abençoe. Mais uma vez estou aqui, mas agora com um propósito muito objetivo e muito claro. Eu estou me juntando à voz de muitos pastores de toda a nação do Brasil, onde nós estamos desde o meio-dia até daqui a pouco à meia-noite, declarando o 1º de abril, o dia da verdade. Olha que tremendo esse texto. Você que já está entrando, inclusive convide pessoas para fazer parte hoje comigo desse propósito, para que a gente possa orar, declarar, confessar a palavra, liberar aquilo que Deus diz a respeito desse momento. Nós estamos aí à volta de tantas notícias, inclusive o texto que todo mundo tem declarado esse dia de hoje, é um texto do profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Quando se fala sobre véu, sobre coberta, ou seja, aquilo que está coberto tem que ser descoberto, é tirar a coberta. Quando a palavra de Deus fala sobre véu, um dos mais importantes fala sobre o véu do tabernáculo, onde guardava os segredos de Deus. E quando Cristo ele morre, a coisa mais tremenda que acontece é que o véu do santuário foi aberto. A verdade é que tirar o véu para nós é tirar e abrir o nosso entendimento, é trazer revelação, é trazer luz no meio da escuridão. A minha oração, eu quero declarar hoje, junto com você, como eu disse, me juntar a todos os pastores, igreja que está desde o meio-dia de hoje, fazendo declarações sobre a nossa nação, é que em nome de Jesus, Deus tire o véu, Deus tire as escamas dos olhos da nossa nação, que Deus traga luz diante de tudo que estamos vivendo. Tem muitas verdades sendo faladas na imprensa, claro que tem, mas no meio dessas verdades existem muitas confusões, que está trazendo uma embriaguez, uma mistura de ideias, que tem provocado pânico. Muitas pessoas já estão sofrendo, inclusive por conta de não poder trabalhar. E qual decisão tomar diante disso? Qual é a posição da igreja? Qual é a posição dos atalais, dos intercessores? Eu quero te dizer que você não está sozinho. Nós estamos com muitos fazendo essa mesma declaração, esse mesmo clamor, crendo no sobrenatural. Comigo está aqui Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo é líder da intercessão do Ministério Projeto Vida. Apesar de que esse momento não tem time, não tem placa, não tem nada, nós estamos pelo reino. E Bispo Leitos, que é meu companheiro aqui do ministério, que está comigo há muitos anos, e eles vão estar comigo aqui porque juntos nós vamos conversar, orar, declarar, liberar algumas coisas que são importantes para você. Eu não vim aqui para poder trazer informações, porque a internet já está lotada, as televisões estão lotadas, os canais, mas eu quero trazer revelação, porque a informação, ela escraviza às vezes, mas a revelação liberta, ela consegue nos colocar no plano de Deus. Não é desconsiderar a realidade, mas é passar além da realidade e crer que tem um Deus que está acima de todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero fazer a primeira oração. Essa primeira oração eu quero fazer pelo texto que eu li. Que Deus possa tirar esse véu, que Deus possa mover sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu me junto aqui a todos esses que nos seguem, a tantos, ó Deus, que desde o meio-dia estão clamando juntos por 12 horas, profetizando uma virada no relógio de Deus, uma mudança, Senhor, no céu, uma mudança de atmosfera, onde virá um sopro sobre essas nuvens densas que pairaram sobre a nossa nação Brasil. Nós entramos, ó Deus, como profetas diante do teu altar, crendo, ó Deus, de que a palavra pode provocar mudanças extraordinárias. Eu me junto a cada pastor, a cada igreja, a cada irmão que entendeu esse propósito, ó Deus, e eu creio, algo está acontecendo agora em nossa nação, uma virada radical está acontecendo agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Rodrigo, fala um pouquinho, né? Você também acho que acompanhou um pouco esse mover, esse movimento, né? Que começou de um líder, mas que acabou todo mundo abraçando. O que você está vendo hoje dentro desse momento? Porque eu acho que desde o primeiro momento que aconteceu o Covid no Brasil, eu tenho certeza que houveram muitas ações, né, de oração,
mas eu vejo que esse é o que está assim, mais forte no que diz respeito à proclamação 1º de abril, Dia da Verdade. Fala um pouquinho sobre isso. Então, tem algo que Deus tem feito na nossa nação, que é unificar todos em um só propósito, apóstolo. Isso. E realmente hoje, nesse dia 1º de abril, que é o Dia da Verdade, Deus fez algo que eu tenho visto que é diferente de outros movimentos. Em que sentido? A maioria dos grupos de oração que eu participo de vários, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, o pessoal está muito no caminho de arrependimento, o pessoal está muito no caminho de Deus, escuta a nossa oração, estamos sofrendo. Mas algo que eu percebi, e eu tenho acompanhado desde meio-dia, alguns, não todos, né, mas vendo algumas das lives que foram feitas, é que cada um profeta, cada apóstolo, cada pastor, todos eles estão falando o seguinte: olha, nós estamos passando por um problema, mas Deus vai nos dar a vitória. Isso tem um propósito. Isso está sendo diferente. Isso está sendo muito legal, das pessoas entenderem de que tudo isso que está acontecendo, nesse dia, hoje, tudo que está acontecendo, tem um propósito. Sim, é importante orar pelo arrependimento, sim, é importante a gente entender de que Deus quer movimentar alguma coisa, mas é entender que em tudo, Deus está conosco. Você está nos acompanhando aí, Deus está com você, com a sua casa, com a sua família. E como o apóstolo Joel falou aqui, você que está nos acompanhando, vai dando aí um coraçãozinho, vai mandando um aviãozinho pro pessoal aí. O sentimento não é de punição, né? O que a gente às vezes está entendendo, algumas pessoas têm entendido, Deus está punindo a nação. Né? E aí eu olho como uma outra forma. Eu acho que amanhã na Mega Sena eu vou falar sobre o resetar. É a oportunidade da gente começar de novo. Deus está nos dando uma oportunidade de olhar as coisas de uma outra plataforma, de uma outra ótica, porque eu acredito, sabe, pastor, que nós somos preparados para viver um momento como esse. É a nossa hora. Nós somos treinados como igreja. Então agora não é desespero, é a gente acreditar no Deus que nós servimos. Na verdade, e Deus não está punindo a igreja, Deus não está punindo as pessoas. Nós que temos que olhar para uma outra ótica e acreditar naquilo que nós aprendemos durante décadas. Nós somos ensinados, nós somos treinados. Agora é hora de praticar. Né? O Bispo Leite falou uma coisa que é verdade: nós somos profetas da esperança. Isso. Essa é a nossa hora. Exatamente. A gente viveu toda a nossa vida no Evangelho para que agora nós pudéssemos realmente anunciar aquilo que nós estamos cheios. Sabe, apóstolo, eu estava conversando com o pessoal da nossa juventude, o pessoal da Rampa, né? Sim. A gente acaba que a gente tem intercessão com eles também, claro, que é o Rally. E ali estão cheios de dúvidas, né? Claro. E a gente estava fazendo as nossas conferências, videoconferências. Eu falei: pastor Rodrigo, eu estava no Descende. Eu sei que muitos que nos acompanham aqui falam: eu estava lá no Descende, levantei o meu tênis. Tinha gente que até estava com passagem comprada para a viagem. Não, muita e coisa. aí falou assim: pastor, eu levantei o meu tênis, eu levantei lá o meu calçado, estava pronto para ir. Coronavírus. E aí? Aí eu falei com eles o que eu falo para você aqui agora. Por isso é importante esse Dia da Verdade. Nada mudou. A proclamação agora é mais necessária. Esse é o tempo. A gente acabou de ter esse momento aqui agora com o apóstolo Joel, aqui na nossa igreja local, com o nosso culto online. Não temos pessoas aqui, mas a transmissão da palavra está sendo feita. É isso que está acontecendo. Milhares de homens de Deus usando as redes sociais. Esse é o tênis levantado. Pode não ser um caminho real, mas o caminho virtual continua sendo necessário. Exatamente. É a hora de proclamar a palavra. É a hora de nós anunciarmos as verdades com as quais nós estamos cheios. Agora, uma coisa, Rodrigo, é o seguinte: dentro desse contexto, perdão, a gente já entendeu que muita coisa mudou, né? Eu tenho falado uma coisa: ninguém será o mesmo depois disso. É impossível. Eu acho que é uma questão de honra. A gente está sendo mudado na nossa base familiar, igreja, como pessoa. É uma coisa que mexeu com todos nós. Eu tenho algumas coisas que eu quero colocar para vocês conversarem comigo, que eu também vou falar, mas vocês me ajudarem a responder. Leites, por exemplo, tem estado na questão política também, até envolvido mais naquilo que é entre o real e aquilo que é espiritual. Então você fica no campo, né? Você ao mesmo tempo você tem uma informação física e ao mesmo tempo você é um profeta e você fica ouvindo aquilo, como que eu vou agir? Então a questão, Leites, é o seguinte: muitas pessoas estão dentro de casa e quer para ficar mesmo, claro, mas às vezes num pânico.
Ao mesmo tempo que a gente diz, olha, o vírus é algo sério, sim, mas o que a palavra, o que nós cremos, sabe? Que Deus pode, no meio desse caos todo, fazer uma virada na vida de todos nós. Então, entre a notícia e a revelação. Eu acho que é isso aí, né? Como que a gente vive com isso? Conhecereis a verdade nos liberta, né? Isso. E é como a gente falou, esse é o momento da gente acreditar na verdade. Isso. E a verdade só tem uma, é a palavra. Isso. Então, a gente vai ouvir muitas vezes, a mídia nos dá notícias horríveis. Se você liga o jornal, é só notícias muito pesadas. E só que a gente conhece a verdade. Eu sei que a última palavra não vem do homem, não vem do prefeito, não vem do governador. A última palavra vem do Senhor. É nisso que nós precisamos, por isso estamos aqui. Exato. Hoje, 12 horas, usando um dia de verdade, mostrando para a nação, para o Brasil inteiro, que nós acreditamos num Deus que para qualquer Covid, que surpreende, que nos dá um livramento. E é nisso que nós acreditamos. Agora, por que a gente vai ouvir do político? Porque falar um pouquinho de política é um momento que muitos políticos em decadência também estão usando para se levantar plataforma política. Então esse não é o momento de fazer politicagem. Não é o momento de você fazer politicagem. Só que é a artimanha de muitos governantes nesse momento. E cabe a nós, eu tenho notícias, às vezes são, antes das pessoas, notícias fortes. Sim. Mas cabe a nós, homens de Deus também, que estão na política, vocês que estão aí, que são políticos de suas igrejas, que representam a igreja, não aceitar esse tipo de notícia. Exatamente. Não aceitar. Exatamente. Nós estamos falando de um Deus que muda tudo. E esse Deus também quer nos provar. Esse Deus também quer nos provar. Nunca aquela história do Deus mal e Deus bom, não existe isso. Deus vai pesar a mão sobre você, não mesmo mais esse termo. Um detalhe, isso é até interessante que você falou, é a questão seguinte, como que usa um momento como esse para profetizar o caos? Exato. Porque olha bem, Rodrigo, eu creio na profecia. Eu acho que não tem como uma igreja caminhar sem profético. Mas a gente querer profetizar depois do acontecido, pelo amor de Deus, depois que o dilúvio aconteceu, vai falar um monte de gente vai falar. Depois que eu quero ver aquele que falava lá atrás. Então eu vejo que é um momento que não é tempo de profetizar o caos. É o momento agora, como os profetas que Deus levantou lá no Antigo Testamento, de começar a trazer esperança para as pessoas. E até, apóstolo, porque quando a gente olha a palavra de Deus, é muito interessante. A última palavra do profeta de Deus não é a condenação, sim, é a promessa. Sim. Nós vemos em Abacuque, nós vemos em Ezequiel, Isaías, por mais que você vê ali juízo de Deus em alguns momentos, mas sempre termina com esperança, com a promessa e com restauração. O que tem acontecido nesses dias? E por isso que eu tenho certeza que esse projeto vai mudar a mentalidade de muitas pessoas que está acontecendo hoje. Sim. A gente precisa entender que tudo está no controle da mão de Deus. Sim. O Bispo Leite falou uma coisa que é verdade. Infelizmente, muitos políticos, e eu falo com muitos líderes, também têm usado isso com uma plataforma. Tá vendo? Vem para cá porque eu tenho a resposta, vem para cá porque agora eu tenho a palavra do momento, que muitas vezes não é uma palavra de Deus, mas é uma palavra pessoal. Sim. Então a gente está agora, nesse momento, acreditando, e você precisa entender que nada saiu do controle da mão de Deus. Deus continua operando, e isso é importante. Sabe o que Deus me trouxe a memória aqui, apóstolo? Sim. Eu vou ler depois Isaías, mas Deus me trouxe muita memória de Ezequiel. Sim. Ezequiel 37 fala que Ezequiel estava diante de um vale de ossos sequíssimos. Exatamente. Agora, olha como que isso é importante, e por isso que esse dia é tão importante. Quando Ezequiel ele estava olhando, ele via ossos sequíssimos. Não tinha nem carne, não estava nem podre, estava seco. A palavra de Deus declara que Deus mandou para ele, falou, profetiza. Deus deu a ele a palavra. Eu fico imaginando o conflito do profeta, porque ele estava vendo algo e o Espírito estava soprando no ouvido dele vida. Essa é a grande questão. Ele via a morte, mas o Espírito soprava vida. E ele preferiu dar ouvidos à voz do Espírito do que à visão da morte. Aliás, eu vou te interromper. Eu quero até orar para as pessoas que estão agora assim, Rodrigo. Eu quero interromper mesmo porque eu sinto no meu espírito que a gente não está fazendo aqui um momento automático. Eu creio que tem famílias, tem pessoas que estão hoje
o dia inteiro, alguns entraram só agora, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que entre aquilo que você está vendo e aquilo que o Espírito Santo está lhe falando, que possa estar sobre você, que senhorar você, que vai ser Senhor sobre você, é a voz do Espírito. Talvez você está diante de um vale de ossos secos, na tua casa, de improbabilidades, problemas inclusive que estão aflorando cada dia mais e acima de tudo a ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus que Deus traga paz, uma noite de paz, dias debaixo da graça, do cuidado do Senhor, e você vai fazer como o profeta Ezequiel, você vai profetizar no meio do teu vale, no meio do teu casamento, da tua família, da tua realidade, das tuas finanças. Você vai declarar esse vale de ossos secos, Brasil. Deus vai levantar um exército poderosíssimo. Hoje é o dia da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Pode continuar. E é isso. Em nome de Jesus. Você tem que entender essa oração que o apóstolo fez agora. Em nome de Jesus. Tome posse, sabe? Em nome de Jesus. Tem uma coisa que o nosso ministro da saúde falou, o Mandetta, que ele falou o seguinte: olha, para de assistir um pouco de televisão. Eu vi. Para de assistir um pouco, porque às vezes a televisão ela é tóxica. Por quê? Entenda que você é o profeta. Em nome de Jesus, Deus tem dado para nós essa autoridade profética e sacerdotal. Então você é o profeta desses dias. De então, o que tem enchido os seus olhos? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Amém. Então agora é a hora, como o apóstolo falou, de você acreditar que ainda que os teus olhos estejam vendo morte, os teus ouvidos precisam estar cheios da palavra. E em nome de Jesus, Deus vai começar a dar um novo tempo para as famílias. Sabe, apóstolo, eu vejo isso. É o que você se alimenta, né, Rodrigo? Isso. As pessoas estão se alimentando de caos, aí cria pânico. Exatamente. Uma coisa que o Bispo Leite, eu gosto muito de acompanhar o Bispo Leite, agora é vovô, né? Não precisava lembrar. O cara vovô, ué. Eu mais jovem quase da turma. Eu acho muito interessante que eu vejo lá os videozinhos da Bela, né? Menina linda e tal. Sim. E sabe uma coisa que Deus me traz à memória, Bispo e Apóstolo? É a questão de que como que Deus está nos dando um tempo, como o Bispo Leite falou, da gente resetar. Esse é o fundamento. Eu estava fazendo uma live esses dias, numa quinta-feira à noite. E aí a pessoa falou: pastor, qual que é o propósito disso tudo? Eu falei assim: olha, eu não sei o que Deus tem para o mundo, eu sei o que Ele tem para mim. E qual que era o propósito que Ele tinha para mim? Porque era uma quinta-feira, 7 horas da noite, eu falei com ele. Eu falei assim: olha, se fosse um dia normal, eu estaria num lugar, a minha esposa estaria em outro, e as minhas 2 filhas estariam em outro lugar. Mas de repente você está em casa, todo mundo junto. Estudando. Cara, tá sendo lindo. Eu tenho uma filha de 6 anos e a minha mais novinha de 1 ano, e vai nascer a próxima criança aí. Vou te falar, eu tenho 4. Aí eu acho que o pessoal está trabalhando assim. O Leite agora é com o Neto. É 4 também. Deixa eu só entrar no assunto dentro dessa questão, Leite. É o seguinte: igreja. A gente está há quantos anos na estrada? A gente sabe muito bem que a igreja, ela nasceu para responder à necessidade das pessoas. Uma das matérias mais tremendas que eu tive no seminário, que eu me formei primeiro em missiologia, depois que eu me formei em teologia, chama-se contextualização, é entender o seu tempo. Olha o que eu estou pensando, o que vai acontecer depois de tudo isso? Vão aparecer doenças emocionais novas. Não é que eu estou profetizando isso, não. Nós estamos diante de uma situação onde, olha, gente, a gente viu a pessoa que morre alguém e quem nem para enterrar pode. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós que somos servos de Deus, é o que você falou, precisamos usar essa verdade que liberta. Por quê? Porque vai acontecer, se não vigiarmos, um movimento, ou seja, pessoas vão começar a somatizar uma série de enfermidades, e tem muitos pastores, muita gente agora aqui. Como que a igreja tem que responder? Deixa eu dar um dado final. Há dias atrás, a gente estava no Global Team, do Elias Dantas, falando conosco, que quando teve a tragédia de World Center, quando 11 de setembro, as igrejas americanas tiveram um aumento de 30% a 40% nos cultos. Um mês. Quando terminou o mês, o povo sumiu de novo. Por quê? Porque houve aquele pânico, houve aquele momento. Quando terminar tudo isso, e até durante, muita gente vai atrás de Deus. Porque o povo está com fome.
como que a gente tem que preparar a igreja para isso? E até quem está vendo a gente, você como família, pessoas vão procurar você. Eu acredito, Afonso, que a gente pede e clama tanto por um avivamento, e Deus tem suas maneiras, né? Isso. Deus tem suas maneiras de promover um avivamento. Isso. Nós estamos prestes a viver um dos maiores avivamentos que Eu creio em nome de Jesus. já passou. Por quê? Já Porque o Covid vai passar, mas essa sensação de desespero, de pânico, ela vai permanecer nas pessoas. E aí é onde elas vão encontrar a igreja. Ela vai encontrar, e precisa encontrar a gente preparado com um discurso de avivamento, um discurso novo, um discurso proativo, um discurso de vitorioso, porque é assim que nós vamos receber essas pessoas. Com esse discurso. Então a igreja, ela se organize agora, aproveite esse tempo como igreja para organizar a casa. Abrir covas. Eu lembro muito de, sabe, eu lembro muito de uma passagem, de uma história que fala sobre Ezequias. Sim. Ezequias, ele tinha uma enfermidade de morte e ele briga com Deus. E o profeta o profeta chega na casa dele e fala, você vai morrer. E aí quando o profeta vai embora, ele briga, não, eu fiz tantas coisas. E quando o profeta está na saída da cidade, Deus fala, volta lá. E o profeta volta e fala assim, olha, Deus ouviu sua oração e seu clamor, põe sua casa em ordem. Então, e a história fala... Acrescentou mais 15 anos. A história fala que Deus deu 15 anos a mais, mas com um porém. Põe sua casa em ordem. E ele esqueceu... Ele esqueceu do porém. Eu acho que como igreja hoje, você que está nos assistindo, não esqueça do porém. Deus está nos dando a oportunidade de pôr a casa em ordem, colocar a casa em ordem. Como família, mas como igreja também. Isso é muito Se forte. preparem para o avivamento. Não, e isso que o Bispo Leite falou é tão forte, porque esse pôr a casa em ordem foi uma ordem que o rei não obedeceu. E depois nasceu Manassés. Isso. E depois entrou mensageiros da Babilônia e destruiu tudo aquilo. Então, é tempo da família, gente. Eu tenho visto tantas pessoas proclamarem coisas tipo assim, eu estou preso aqui dentro. Você não está preso, filho. Deus está te dando uma oportunidade. Eu tenho que admitir, apóstolo, eu sei que vocês estão vivendo isso. Sim. Claro, quarentena e tudo mais, mas com a minha família eu estou vivendo os meus melhores dias. Sabe, de poder ficar, de brincar com a minha filha, de às vezes jogar com ela, de ver um filme que a minha esposa estava difícil esses dias. Deus está nos dando uma oportunidade de consolidar a família. E é assim que a igreja começou. Sim. A igreja cresceu e multiplicou-se nas casas. Sempre que houve algum nível de rechaçamento, de perseguição, a igreja expandiu. Inclusive a igreja da China, depois de tudo isso, ela está vivendo um tempo de retaliação, porque nem culto online estão podendo fazer. Aí alguém perguntou assim, a igreja vai acabar? Alguém falou, não, acaba o governo. Ninguém derruba a igreja. Pode tentar contra a igreja, não consegue. Agora, o que nós temos que agora chegar à conclusão é o seguinte, existe uma realidade, inclusive econômica. Né? Eu acho, até Leite, você fala sobre isso porque você é líder do Ministério Social de todo o Projeto Vida, que é o Pratica Esperança. E assim, a gente sabe que existe uma realidade na casa de muitos. Então agora vão sentar-se, vão comer. Mas e essa realidade que está vindo sobre a nação? Eu nem queria que você falasse de política, não. Porque nós estamos falando aqui do ponto de vista de Deus. Só em lugares de bonança sempre seria Deus. Né? Ou alguém chegou para mim e compartilhou assim, eu estou levando o meu dízimo, era tudo que eu tinha, mas na hora eu fui e coloquei, porque eu creio nisso. E eu falei, olha, parabéns, porque é difícil um momento como esse. Agora, é uma decisão que a gente toma. Por quê? Porque a gente está ao nosso redor, esse pânico de que vai faltar, vai faltar. Aonde que está a nossa expectativa nisso? Volta a palavra, não é isso? Fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi um injusto me ligar no pão. Isso. O Senhor é teu pastor e nada você terá falta. Então, isso aí. Deus vai suprir. Eu estava lendo um livro essa semana e é bem interessante que é de algumas reflexões atualizando dentro da Bíblia. E falava assim, olha, no momento que você mais precisar para uma necessidade, Deus vai suprir toda a sua necessidade. Então, é claro que a gente tem os profissionais liberais, é o pipoqueiro, é a manicure, é o pessoal do churrasquinho, nós temos muitos aqui na nossa igreja. É claro, o microempreendedor, o MEI,
eles estão passando, os empresários, as pequenas, médias e as grandes empresas também. Temos dados de muitas demissões, mas é o momento. Isso. A gente precisa aprender a lidar com o momento. Isso. E como igreja nós também estamos nos preparando para de alguma forma ajudar, dar suporte às pessoas, né? Porque eu estava falando com um rapaz hoje da igreja, que veio aqui às 5 cestas básicas. Eu falei com ele, todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos passando por algum tipo de privação, né? Nesse momento. Mas nós estamos no momento de fazer o que nós sempre falamos, de dividir o pão, de compartilhar o pão. Então, esse é o momento de você que tem mais um pouquinho, compartilhar. Ao invés de acumular, que até fazer. Exatamente, é crer. Uma experiência que é muito legal. Faz uma coisa antes. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Depois de continuar, ora, Leis, por isso agora, por essa causa. Pai, em nome de Jesus, lá em João capítulo 6, fala sobre o milagre da multiplicação. Senhor, ali não era para sobrar, ali era para saciar uma necessidade. Jesus, ele olhava todas as coisas, assim como ele olha a tua casa hoje, ele olha a tua necessidade, ele olha a tua mesa, ele olha o suprimento para os seus filhos. O Senhor é o teu pastor, e de nada você terá falta, nada vai faltar em sua mesa. E nós queremos abençoar sua casa, sua família, sua despensa, Senhor, que os seus celeiros, eles não terão falta. Nós profetizamos isso, que no maior dificuldade que estiver, você não terá falta. O Senhor vai suprir tudo que você tem pedido, e tudo aquilo que você tem clamado. Somente seja fiel e creia no Deus da tua provisão. Nós abençoamos você em sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos bíblicos, a Bíblia fala que tem 2 ou 3. Concordância é sinfoneu, né? É a palavra, é você conseguir harmonizar. Se a gente concorda aqui agora, as vidas foram abençoadas. Eu creio nisso, eu creio nisso. Uma coisa que o Jesus estava falando e me trouxe a memória de algo que aconteceu essa semana, da importância de nós acreditarmos que quando nós repartimos, esse é o momento da igreja, de repartir, de se consolidar, de trabalhar. Teve um caso de um empresário que entrou em contato conosco, achei interessante demais. Ele foi lá, viu uma postagem lá, falou, vou dar tantas cestas. Eu estava conversando com ele, trabalha com franquias, e falou que durante esse período de crise, novas pessoas entraram em contato com ele para abrir franquia. Uau! O que está querendo dizer? É isso que o Bispo Leite acabou de falar, sabe? Quando você entrega, você reparte, você compartilha, Deus vai suprir. Eu lembrei de algo dessa questão dos Salmos, de que o entendimento que o apóstolo Joel já nos trouxe, que eu acho tremendo, né? O Senhor é nosso pastor e Ele é mais do que nada. É mais do que coisas, isso. É mais do que circunstâncias, é mais do que dinheiro, alimento. Ele não nos falta, porque quando Ele, o Senhor, não nos falta, tudo é suprido na nossa vida. Isso aí. E você tem que entender que é uma promessa na igreja, apóstolo. Deuteronômio 28, que fala que nós não tomaríamos emprestado, mas nós, aí entra aquele porém. Eu gosto demais da palavra dos detalhes, né? Nós não tomaríamos emprestado, vírgula, mas nós emprestaríamos a muitos. Está lá, escrito. Deus tem dado esse contexto para nós, e eu vejo como que é importante. Nós, como igreja, entendemos que nós fomos levantados para essa hora. Esse é o tempo de você proclamar e ajudar. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. A gente está aqui em prol de todo esse assunto, mas o ponto fundamental é o Brasil. Né? A gente até nos perdoe que o Rodrigo nunca esquece a bandeira do Brasil, mas ele nem sabia que ia estar comigo hoje, né? Mas nós representamos isso, esse momento, a bandeira, o que representa o Brasil. A gente está uma nação vivendo, antes do Covid-19, o Brasil está assim, pujante. Sim. Eu não quero falar aqui de questão política, eu estou falando como um profeta, eu estou vendo como alguém que assim, eu sou brasileiro, né? Eu estou no ministério há 31 anos, eu vim de uma família muito humilde, então eu estou dizendo o seguinte, eu conheço um pouco da história do Brasil nesses anos da minha vida. Eu vi um Brasil que estava pujante, as coisas se organizando, a gente vendo assim uma esperança no povo. Sim.
muita retaliação, muita resistência natural, né? Porque a gente pensa que isso é hoje. Vai lá atrás, 69, vai lá atrás, 70, vai lá atrás, 80. Na verdade, isso sempre existiu. Mas, assim, a esperança estava muito grande. Será que acabou? Será que isso acabou? Será que aquilo que Deus prometeu para o Brasil? Sabe que tem muita gente vendo e às vezes assim, meu Deus, então agora não tem mais jeito. Será que Deus, ele precisa de coisas físicas para cumprir uma promessa que Deus fez sobre a nação? E depois disso aí o Brasil vai se levantar ou não vai? Eu creio que vai se levantar, que Deus vai fazer até mais forte ainda, que vai mexer um pouco na cultura, na mente. Como eu falei, eu acho que a questão da generosidade, sabe, do companheirismo, muita coisa vai se mover dentro do Brasil e os brasileiros. Porque todo mundo dizia assim, o Brasil só muda quando os brasileiros mudarem. Eu creio, como foi falado, é o avivamento chegando, é a mudança. Então assim, eu creio que aquilo que vem acontecendo na nação Brasil, são 27 estados, né, são mais de 5 mil municípios, não é isso? Nós estamos falando de uma mega nação que é um continente. Mas que de alguma maneira a gente começou a ver a harmonia, a gente começou a ver as coisas acontecendo. Não perca a esperança, não perca a esperança. Nós somos, como o profeta diz, prisioneiro dessa esperança. Nós não temos como negar que Deus nos escolheu para sermos uma nação próspera, uma nação que não só a igreja vai ser uma igreja grande, avivada, mas será uma nação na área da educação, em todas as áreas, uma nação forte. Fala um pouco sobre isso. Mas eu acho que é a questão da dependência, né? Isso. Hoje a gente só tem um jeito, depender do Senhor. É a única saída hoje, porque a gente sabe que os governantes eles estão desesperados. Sim. Tentando, porque no momento de crise é tudo novo. É que se levanta o líder. Exatamente. No momento de crise é que se levanta o líder. É a hora que aparece agora. É aí que aparece o líder. Então os governantes eles estão batendo cabeça. E aí é onde a gente entra com a dependência. De quem essa nação depende? É dos governantes? Estamos no caminho certo. Mas vamos desistir? A nação ela é dependente do Senhor. É dele que nós somos dependentes. É o Senhor que muda o Brasil. Isso aí. Não é um prefeito, um governador, um presidente. Claro que é importante, mas a nossa nação, ela tem um Senhor, e é o nosso Senhor, o nosso único, o nosso Salvador. Então, quando a gente aprender a essa dependência, esse nível de dependência, talvez isso seja a nossa oportunidade. As pessoas que nunca chegaram a Deus entender que a dependência não é da esquerda, não é da direita, é do centro, é daquele que está no centro, lá, no centro de todas as coisas. Então, a gente precisa entender como nação, como cidade, estado e nação, o nosso Senhor é o nosso Salvador. Ele é aquele que detém todo o poderio de todas as coisas. E não coloque suas forças e suas expectativas no homem, porque o Senhor vai nos dar livramento de tudo isso que estamos passando. E a dependência a Ele, a fé a Ele, é o princípio de toda a mudança que é o nosso Brasil. Deixa eu fazer uma coisa, posso? Eu queria muito que a gente pudesse orar pelo Brasil como um todo agora, mas eu quero desafiar. Vamos orar, mas deixa eu só falar uma coisa para você antes. Tem muita gente participando. Tem. Então vamos orar, você vai orar por isso, mas eu quero aqui glorificar a Deus, né? Tanta gente aqui estava falando aí, amém, glória a Deus, estamos juntos. Simon, que honra, Simon. Beijo para você. Eu já ganhei minha noite já. Pastorzão, amigo, poxa, que coisa linda. E tantos aqui que estão entrando agora. Que Deus possa abençoar a tua vida. Inclusive, se você tem um pedido, um clamor, avise outros para entrar, porque vai abençoar não só agora, eu creio que vai ficar disponível depois, mas é importante você ver que esse é o nosso momento. É o nosso momento. Então aqui, cada um de vocês, que Deus possa te abençoar. Estou vendo aqui, olha. Não para de falar que dia histórico, é isso aí. Que dia histórico, é profético, Projeto Vida Dura de Caxias, aí vai também as igrejas. Marcos Stuva, você está lá, ele está lá em Baton Rouge, está lá nos Estados Unidos. Amanhã você tem um momento, inclusive, lá com a liderança dele. É o mundo todo envolvido, né? Na verdade, a gente está vivendo uma coisa, você vai orar agora, Rodrigo, pelo Brasil, mas você percebe uma coisa, a gente nunca viveu nada igual. Eu fiquei buscando na minha memória, na própria história, alguma coisa que se assemelhasse. Não tem. Que movesse o mundo, que está mexendo com todo mundo, gente.
Então é a hora de despontar nações, e que eu estava vendo, pode ser a hora do Brasil no momento. Porque o que a gente prega sempre, o problema não é a crise, o problema é como você se comporta diante dela. Essa é a grande questão da vida. Então como que nós vamos comportar como igreja, como que vamos comportar diante desse momento? Isso vai fazer toda a diferença. Ora, e depois a gente continua conversando. Queridos, eu queria fazer até um desafio para você, igual o apóstolo falou. Coloque a bandeira do Brasil. Você tem aí no seu celular, smartphone, você tem a possibilidade de colocar a bandeira do Brasil. Coloque aí a bandeira do Brasil. Nós vamos fazer um clamor agora pela nossa nação. Orar em nome de Jesus pelo Brasil. Vai colocando aí, bandeira do Brasil aí. Pai, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nós oramos pela nação brasileira agora, Pai. Glória a Deus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, cremos, meu Pai, que é a hora da igreja, meu Deus. É a Tua palavra, meu Deus, que afirma que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Nós estamos espalhados em milhões de milhões em toda a nação, brasileiros, meu Pai, não só aqui em solo brasileiro, mas nas nações. Hoje, meu Pai, o povo brasileiro tem espalhado pelas nações. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que é a hora do Brasil, é a hora, meu Pai, de nós despontarmos nas nações, é a hora, meu Pai, do nosso povo se levantar, de uma mudança cultural, de uma mudança de mentalidade. A Tua palavra declara sobre isso em Romanos 12:2, que o Senhor nos transforme pela renovação de nossa mente. Eu profetizo um novo tempo sobre a nação brasileira, eu profetizo um novo tempo sobre as igrejas, eu profetizo um novo tempo sobre a política, eu profetizo um novo tempo sobre o ensino, a educação, eu profetizo sobre os empresários. Deus, tira do coração dos empresários dessa nação o desespero, arranca todo o desespero do coração do povo, meu Pai, que em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento entre no coração do povo brasileiro, o Teu shalom, a Tua plenitude, em nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa, que é sobre expectativa. Veja bem, eu não tenho dúvida de que políticos, autoridades, inclusive autoridades da saúde, precisam se preparar para o pior. Minha visão é aquela coisa que viu uma onda pesada e eu estou aqui me posicionando para bater no peito e ficar de pé. Porém, a gente sabe que Deus pode soprar um vento e levar esse vírus para longe daqui. Eu estou falando agora como um ponto de vista profético. Porque entre a expectativa e a realidade, não estou subestimando o problema, mas a gente pode ter uma surpresa. Assim. A gente pode ter uma surpresa. Eu já vi uma frase dizendo: vão ter muitos leitos vazios, porque não vai ser usado. Você sabe aquele negócio que você paga seguro para não usar? E você paga não sei o que lá, que você, na verdade você não quer usar. Mas é o que eu creio que tem que se preparar. Mas a minha oração é que esses leitos fiquem vazios. Que esses hospitais, esses lugares estão sendo tudo preparados, que frustrem, que frustrem os que proclamam, sabe, a derrota, que proclama a doença, que parece até que fica chamando a existência para acontecer. Então, assim, preparo, tem que preparar. Claro. Mas eu acredito que a gente vai ter surpresas. Eu quero declarar isso sobre o Brasil. Quando você orava, eu me lembrei da primeira visão que Deus me deu, que é quando Moisés olha o mar vermelho abre, porque Deus soprou um vento e Deus mostrou o mapa do Brasil como se fosse assim, aquele espaço que Deus abriu e liberou esse local. Então, assim, em nome de Jesus, queridos, declare, libere a palavra. Nós estamos a dias da Páscoa. A Páscoa é uma das coisas mais específicas que nós encontramos na palavra de Deus, que veio a praga, na 10ª praga que veio sobre o Egito, que aqueles que estavam dentro de casa, que tinham o pacto dos umbrais, que estavam debaixo da aliança com Deus, o anjo destruidor, ele não atingiu. Porque a nossa aliança com Deus repreende o destruidor. Então eu creio que nós estamos dentro das nossas casas. A bênção está sobre nós. Que essa Páscoa vai ser a Páscoa memorável nas nações da terra. Então de domingo que vem até o próximo, porque lá em Israel, dia 8, 9, já começa a Páscoa. Então nós cremos, vamos declarar, vamos profetizar. Hoje é o dia da verdade. É o dia de nós dizermos aquilo que a Bíblia diz a respeito do momento que vivemos. Então, expectativa, realidade.
A expectativa é o caos. Verdade. Mas, porque às vezes é o contrário, né? Ele tem expectativa do bom e tem o caos acontecendo. O Brasil todo está ao contrário agora, está todo mundo esperando o pior. Porque a vida é assim, a gente espera o melhor e às vezes acontece algo ruim. Só que está todo mundo esperando o pior. Só que Deus pode entrar e esses leitos nunca ser usados, esses remédios, todo o aparato montado, a gente fala assim, que frustração boa. Que notícia boa. O que vocês acham disso? Existe uma diferença do profeta do caos e o profeta no caos. O que acontece? Nós temos que entender que é bom sim preparar, a própria palavra de Deus declara sobre isso. Mas aquele que é o profeta do caos, ele anuncia somente o que os seus olhos veem, aquilo que as notícias falam. Isso. Agora, aquele que é o profeta do caos, ele está no caos, mas ele é como Ezequiel. Ele anuncia aquilo que ele ouve, não aquilo que ele vê. E essa hora do Brasil, eu preciso voltar nisso no Brasil. Sim, eu preciso voltar nessa questão, porque eu acredito, e até deixa eu puxar um pouquinho da veia do professor de história aqui. Se a gente for ver os últimos séculos, sim, o século XX, os Estados Unidos dominaram. Sim. O século XIX foi dominado pela a Grã-Bretanha. O que é que acontece? Essas nações, elas tinham uma coisa em comum, a proclamação do Evangelho. Forte. Se você for ver o século XIX, por que o movimento pentecostal começou? Missionários da Inglaterra que foram espalhados para o mundo inteiro. Exatamente. Por que Deus começou a usar os Estados Unidos? Porque missionários norte-americanos invadiram as nações. Deixa eu te dar um dado aqui. O Brasil hoje, já é a segunda nação que jamais envia os missionários para o mundo. Olha bem. Tá chegando a nossa hora. Em nome de Jesus. E assim, eu vejo esse momento, deixa eu ser aqui um profeta do caos, não no caos, mas do caos. Assim como aconteceu com a Inglaterra no século XIX, assim como aconteceu com os Estados Unidos no século XX, século XXI vai ser a hora do Brasil. Deus está fazendo uma virada. Eu acredito. As nações estão virando. Esse é o tempo do brasileiro. Esse é o tempo que a gente já está mandando pessoas para as nações. Eu tenho visto o potencial de evangelização do Brasil. Nesse momento que a gente tem vivido de coronavírus, nunca pare de proclamar a palavra de Jesus. Nunca pare, sabe? Você não tem noção de como uma live que você faz, uma mensagem do WhatsApp que você manda, de confiança, você olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você proclama isso, tem transformado as nações, pessoas. Porque você está falando de nações. Sim, a nação começa com a sua família, com o seu vizinho, com a sua casa, sabe? A gente tem que ter essa noção de que Deus quer nos usar para isso. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco, Leite, o seguinte. A gente sempre, inclusive, tem a ver muito com a premissa que você prega, de que o caos gera oportunidades. Tem empresários vendo a gente aqui agora. E eu penso, né, que a primeira instância deve ter dado um apagão na mente de muitos. Né? A primeiro dia, aquele primeiro momento, eu vi assim, por exemplo, na área de restaurantes, lojas, porque na igreja tem muitos, né? E eu vi gente assim, não é que estava não confiando em Deus, mas olhou aquele primeiro instante e falou, acabou, acabou. Inclusive alguns falou, eu não vou nem abrir mais, eu já vou avisar, já vou... E depois, com o tempo, foram se reinventando, foram se achando. Por quê? A gente fala tanto que a crise é um ótimo portal para oportunidades. Como é que você vê isso aí hoje? Porque tem gente, inclusive, ouvindo agora a gente sobre isso. O caos bloqueia a criatividade, né? É isso. Então, o caos ele bloqueia o medo, o pânico, ele bloqueia a tua criatividade. Então, a princípio, gerou muito caos nos empresários, na hora, nas pessoas, está gerando ainda. Sim. E aí a criatividade, ela foi bloqueada. Isso. E eles acharam que não tinham saído. Então, se agora estão começando a ver, porque o caos está indo embora da mente. É uma luz. E a Bíblia fala, sabe, ser empresário, homem de Deus, empresário fiel, dizimista, que nesse momento está ajudando as pessoas, está dividindo. Aí em Eclesiastes diz que o ímpio ele junta, amontoa para entregar para o servo de Deus. Isso aí. Após tudo isso, você pode ter certeza que você vai prosperar como nunca prosperou. É isso. Mas precisa passar pelo caos. Você precisa desbloquear, porque Deus é o dono das ideias. Glória a Deus. Deus é o dono das ideias. Eu creio nisso. Ele é sensacional. E a minha mente,
ela tem que estar conectada com qual mente? É a mente de Cristo, não é assim que diz a palavra? Então esse é o momento de nascer as maiores e mais prósperas ideias que jamais nasceram. Sabe uma coisa? Você falou, Bispo? Glória a Deus. Sir Isaac Newton, quando ele foi descobrir a questão das suas leis, né? Você sabe que ele descobriu essas leis exatamente numa das maiores pandemias mundiais. Uau. E aí, refugiado, guardado ali, que ele foi se colocar debaixo de uma macieira, caiu, ele teve ali uma das suas leis. Ou seja, guardado no seu isolamento, Deus deu a ele uma lei que mudou toda a estrutura da matemática e da lógica. Isso que você falou agora, isso é verdade. Deixa eu falar uma coisa com você que está nos assistindo aqui. Porque Deus me deu um negócio aqui forte. Amém. Libera aí. Você tem que entender uma coisa. O nosso Deus, como o Bispo Leites falou aqui, Ele é o dono das ideias. Isso aí. Eu quero profetizar na sua vida que durante esse período de quarentena, Deus vai fazer a tua cabeça explodir de ideias. Glória a Deus. E deixa eu falar algo mais. Os recursos vão vir, porque você não precisa de dinheiro, você precisa de um propósito. Exato. E Deus vai te dar um propósito. Bispo, uma coisa que eu preciso falar, que é muito interessante, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Até o apóstolo Joel falou uma coisa muito interessante, da questão dos princípios da fidelidade. Essa semana passada, Deus falou muito forte comigo, de que existem pessoas que às vezes no seu anonimato abrem mão de princípios. Exato. Abre mão da sua fidelidade. E eu sei que você sempre foi uma pessoa fiel, como o apóstolo foi também, e também um empresário também dessa questão, de como que é importante também essa questão da fidelidade, que muitas pessoas abrem mão. Claro. Tipo, muitas pessoas abrem mão. Claro. Esse é um ponto forte, porque isso acontece, Rodrigo. Eu fico olhando um pouco a minha história para, como eu te falei, encontrar os grandes momentos que eu tive na vida. E quando você falou, por um momento veio um lampejo. Quando eu acabei de me formar, eu fui para o campo missionário. Eu estava com passagem e passaporte comprado para ser missionário na Espanha. De repente, bugou tudo, deu tudo errado. Pensa que o negócio deu errado. Fechou as portas. E eu fui para Barra do Bugres. Olha bem a diferença. Eu ia ser missionário na Espanha. Deus manda Barra do Bugres. Na hora eu olhei aquilo e falei, gente, acabou a minha vida. Olha bem, eu estava já programado na mente para isso. Eu fui cair numa comunidade em Barra do Bugres de pescadores. Eu fui viver entre pessoas muito humildes. Eu comecei uma igreja dentro de um centro de Umbanda. Era o caos, né? Era um caos. E aquilo ali, para mim, as experiências que eu e Silvia contamos até hoje, elas não foram boas no início. Sim. Não foram. A gente falou, Deus, será que eu errei? Será que eu me joguei? Será que isso nunca me chamou? Não foi nada. E eu tive muitas crises naquele primeiro momento. Só que foi o que o Leite falou, eu fui reformulando aquilo, eu fui reinventando, eu fui relendo a minha vida. Eu fui tentando encontrar que Deus tinha um propósito naquilo. E tinha. Então, quando eu olho hoje, a minha formação teológica foi de um jeito, mas a minha experiência foi o que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, por isso que eu estou vendo... A necessidade fez você fazer muitas coisas. Nós estamos na universidade, o Brasil está na universidade. Muita gente está faltando aula. É isso. Vai ter gente que vai acabar tudo, eles vai pegar a pastinha, vai voltar a pegar avião, como se nada tivesse acontecido. Eu lamento porque vai ter isso. Que não vai nem parar para olhar para o filho, não vai parar, ele não conseguiu discernir, só esperou. Ficou esperando, como se tivesse alguém esperando. Agora vai ter gente que vai sair dessa universidade, literal, que, meu Deus, nós vamos superar desafios. O Rodrigo Leite, o povo de Israel, você sabe que eu sou apaixonado por eles, né? E não só pelo povo, mas pela estrutura cultural que eles vivem. Pensa no lugar que não tem matéria-prima. Eles têm que trazer energia de fora, comprar carvão. Não tem água, eles têm que transformar água, porque tem água que tem, não dá o suficiente, transformar água salgada. Não tem agricultura, eles tiveram que colocar terra, trazer de outros lugares para poder colocar terra no solo deles. Não dá nada. E aí a lista é grande, se eu vou falar aqui, eu passo para o meu horário. Aí você olha onde estão as grandes descobertas, meu Deus, está lá. Os maiores prêmios Nobel. Os prêmios Nobel, proporcionalmente, eles são donos da metade dos prêmios. Eu estou falando de uma sociedade de 7 milhões de habitantes. Maiores exportadores de flores para o mundo. Aí você fala, meu Deus, a lista é enorme. E eles exportam o quê? Inteligência, cultura, criatividade. Por quê? Porque eles estão exatamente no caos. Eu não esqueço uma vez que eu fui visitar um museu que é a casa de Ben Gurion. Eu fui lá porque eu fiz um curso de 21 dias lá na Universidade Hebraica e não era turístico o projeto era para alunos. Quando eu cheguei lá, eu não falo inglês, um amigo meu começou a traduzir, né?
E eu fiz a pergunta, antes de eu saber o texto que estava assim nas placas, eu estava perguntando, falei, o que esse homem fez para querer morar nesse deserto de En-Gedi? Um lugar inóspito, um lugar que lá atrás não tinha a tecnologia que tem agora, a dificuldade era absurda, e ele disse, eu vou morar no deserto, o primeiro-ministro de Israel, depois da UDA, depois da primeira-ministra, depois veio ele. Pronto, aí ele está escrito lá, é uma frase dele, eu vou parafrasear, ele dizia assim, se nós superarmos esse lugar que nós estamos, nós superamos em qualquer lugar da terra. Ele estava no lugar mais difícil de morar. Aí você vai ver na casa dele, tinha ar-condicionado, água. Eles criaram, eles se viraram. O primeiro-ministro do estado lá da Inglaterra tinha que descer lá no deserto. Não sei quem, tinha que ir lá ver um velhinho lá. Mas ele foi morar num lugar que ele disse, se aqui vocês conseguirem construir algo para eu viver, a gente não consegue, nada vai parar a gente. Então, é o princípio desse homem. Ele provocou o caos sem ter, porque ele podia, como primeiro-ministro, morar lá em Tel Aviv, morar lá em Jerusalém, mas ele foi para o caos porque ele disse, aqui nós vamos aprender a viver. Isso aí. Então, assim, a gente não está querendo, a gente não está gostando do que está acontecendo, nós não estamos felizes do que está acontecendo, mas nós vamos tirar o melhor disso, em nome de Deus. Você que está vendo a gente hoje aqui, olha, você tem que tirar o melhor disso, você tem que sair intacto disso, tem que sair forte nisso. Acredite, isso é possível. É possível. E a proclamação é importante, apóstolo. Você me falou de Ben Gurion, me veio uma história verídica dele. 1947, Israel montada como Estado moderno, e ele foi até os Estados Unidos falar com o presidente Roosevelt para poder conseguir recursos, para poder começar a montar uma série de estruturas. Falam que um dos ministros do presidente, então, falou o seguinte, mas espera aí, por que a gente tem que dar dinheiro para vocês? O que é a nação de Israel? Vocês começaram agora, vocês estão aí agora. Isso. Aí diz que Ben Gurion falou o seguinte, seu primeiro-ministro, eu desafio o senhor, vá na rua agora, pega uma criança de 6 anos e fale, eu sei que aqui na sua nação a proclamação veio a partir da festa de chá de Boston. Quem eram aqueles homens? Fale os nomes de cada um deles. Que dia que aconteceu isso? As pessoas não podem se lembrar até do ano e da data, mas quem eram eles? Quem eram todos aqueles que participaram dessa festa? Mas eu faço outro desafio. Pergunte agora para essa mesma criança quem era Israel e quem saiu do Egito. Qual é o nome do libertador deles? Fantástico. Diz a história que não se sabe qual foi a resposta do ministro, mas o fato é, Israel conseguiu o apoio dos Estados Unidos, que continua até os dias de hoje. Vai saber que a resposta foi boa, que até hoje tem. Então, a proclamação é importante. O ministro, num momento de necessidade, porque tem isso também, né? A gente tem que entender a nossa realidade. Sim, nós estamos vivendo um momento de caos. A gente está negando isso. Não estamos no caos. Está tudo normal. Não. Nem estamos gostando. A grande questão é isso aí. Uma coisa é o quartel, outra coisa é a guerra. Exato. Então, o senhor sempre falou isso. Uma coisa é a gente ser treinado, preparado e adestrado dentro de um quartel. Pronto. O detalhe é quando chega a hora da guerra. Exato. E eu acredito que nós estamos em uma guerra. Sim. E essa guerra será, nós já temos as armas para vencer. Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem menos de 10 minutos para terminar, porque depois de mim tem mais ainda de 10 às 11, mais 3 pastores que vão entrar. Vocês têm como ter o nome deles entrando no meu, aqui mesmo, no meu Instagram, vocês veem que eu publiquei todo o projeto, então vocês podem ir no Instagram deles para continuar orando, e depois de 11 até meia-noite fecha 12 horas. Então a gente tem menos de 10 minutos, eu queria que a gente desse uma última palavra, né? Uma última palavra, até tem aí, né? Quem vai ser o próximo? O próximo vai ser o pastor Emerson Pinheiro. Emerson Pinheiro, e tem outros grupos aí, de outros grupos que também nesse mesmo horário. Então assim, a gente viveu aqui uma hora, passou rápido, né? Porque, na verdade a gente quer, porque eu penso, Rodrigo, a gente não está aqui, sabe, não está inventando a roda, a gente não está, sabe, nós não somos os libertadores de nada, nós estamos só lembrando o que Deus já falou, a gente está só lembrando aquilo que Deus, como você falou hoje, nos preparou para isso, a gente está só lembrando disso, porque tem hora que a gente esquece, que a gente foi treinado para esse momento. Então assim, para terminar agora, a gente deixasse uma última palavra mesmo, para cada um que está vendo a gente,
para continuar até meia-noite nesse propósito. A gente está vivendo esse tempo atípico. Lá na frente vai ter história para contar. Nossos netos que vão ficar cansados, que a gente vai ficar dizendo assim, olha, quando aconteceu... Naquela pandemia eu estava lá. Não, porque assim, isso é um negócio que a gente não tem como. Não eu vou vai... falar que era o Smith lá na lei, não vou falar que era assim. Imagina os livros de história. Vai ter uma nova história sendo contada. É uma coisa de que a gente está vivendo isso. Então, não estou dizendo que é privilégio ou não, mas a gente está dentro do contexto histórico de algo que a gente vai dizer lá daqui a 10 anos, dizer, gente, mudou a história das nações, mudou tudo, mudou toda a cultura, porque toda tragédia muda a cultura, você sabe disso. Muda na área da segurança, na área médica, isso vai depois trazer um monte de gente estudando sobre isso. Então assim, a palavra que eu deixo, queridos, é não perca a esperança. Creia em nome de Jesus, que Deus está no controle de todas as coisas. A tua história, a tua vida está escrito na palma da mão dele. E ele vai cumprir. O Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. Confesse a palavra, confesse todos os dias, passe por essa e seja um vencedor em nome de Jesus. Eu quero só lembrar você que o sangue te protege. Isso. A gente está aí às portas da Páscoa. O sangue do Cordeiro protege você e sua casa, assim como protegeu o povo no Egito. Então você precisa crer, você precisa ter fé e você precisa aproveitar o teu momento para profetizar sobre a nação, sobre a tua cidade, sobre o teu estado, mas também aproveitar o momento para falar do amor de Jesus. Esse é o momento onde as pessoas estão sensíveis. Então use isso para falar do amor. Para você que está nos ouvindo aí, se por um acaso você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. A única coisa que protege a sua vida é o sangue do Cordeiro. Nos umbrais da tua casa, nos umbrais da tua vida, esse sangue te protege. Que Deus te abençoe. Nós vamos passar por tudo isso e seremos muito melhores. Deus te abençoe. Glória a Deus, Rodrigo. O que eu quero dizer é que vai passar. Estoque agora fé. Isso. E compartilhe esperança. Isaías, no capítulo 41 de Isaías, a partir do versículo 10, tem uma palavra para você. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Esse vírus vai cair. Amém. Se vocês procurarem os seus inimigos, não o acharão, pois todos eles terão desaparecido. O vento vai soprar e isso vai embora. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fique com medo, pois eu os ajudo. Aleluia. Pai, nós abençoamos, ó Deus, cada um dos teus filhos, cada pessoa que nos acompanha agora. Nós entramos em oração com todos os pastores e lideranças de igrejas desse Brasil. Nós entramos em concordância, meu Deus. Hoje é o dia da verdade, o dia que vai mudar a história dessa nação, meu Deus. Oramos pela política, pelo presidente do Brasil, oramos pelos governadores, oramos para que cada prefeito, cada líder, Senhor, possa tomar as decisões certas. Ó Deus, que eles tenham, ó Deus, o Senhor, Senhor, intervindo, Senhor, nesses estados, intervindo, ó Deus, sobre a nossa nação. Em especial, cubra que possa o controle, ó Deus, emocional, para poder dar ordens, dar direções, ó Deus, e como um líder principal dessa nação, levarmos para o outro lado dessa tempestade. Nós oramos agora e concordamos agora como igreja, declaramos a unidade da tua igreja no Brasil, Senhor, que essa unidade da igreja possa declarar vitória sobre toda a ação do império das trevas, que através da ignorância, da comunicação errada, está trazendo pânico sobre o povo, que haja uma noite debaixo da tua graça, que ao amanhecer, Deus, porque o choro dura uma noite, mas a tua resposta vem pela manhã, que ao amanhecer do dia 2 a gente possa acordar, ó Deus, com respostas do céu, pela intercessão da tua igreja. Nós entramos nesse momento diante de ti, ó Deus, com temor no nosso coração, ó Deus, nós concordamos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela honra de poder estar com a gente esse tempo todo, entrar na sua casa, na tua história, e que essas palavras que vão ficar disponíveis ali, elas possam te tocar poderosamente. Beijo para vocês, beijo no coração. Nos encontramos por aqui. Apóstolo Sinomar e depois pastor Anderson Pinheiro. Apóstolo Sinomar e depois Anderson Pinheiro. Vai atrás lá do link que eu posso Isso aí. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe. Shalom.